Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás Campus Goiânia, junto com a aluna Abigail Trindade de Almeida, do curso de Engenharia Elétrica, desenvolvemos o projeto Lógica Fuzzy aplicado ao controle de nível de reservatório de abastecimento de água, a ser apresentado no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente 2021. Muito bem. Uma breve introdução. A automação configura-se com uma aplicação tecnológica que tem como finalidade automatizar diferentes tipos de processos. Dentro desse contexto, empresas de saneamento utilizam desses processos automatizados para gerir seus sistemas de tratamento e abastecimento de água, além da coleta de esgoto. Um sistema de abastecimento de água constitui captação de algum manancial, posteriormente realizado seu tratamento e distribuído por gravidade aos clientes através de reservatórios. Nos locais onde a água não chega por gravidade, geralmente são instaladas estações elevatórias de água. Aqui, por exemplo, nós temos manancial de captação, bombeamento para a estação de tratamento de água, ao reservatório de água tratada, que por gravidade pode alimentar esse reservatório e alimentar uma zona baixa de uma região ou de cidade. Já uma água também pode ser bombeada para um reservatório elevado para alimentar uma zona alta de uma região. Esse bombeamento tem um custo energético e é importante que mantenha um nível desse reservatório de forma que satisfaça toda essa região, todo esse ambiente aqui. Muito bem, o objetivo do projeto é demonstrar a eficiência da automatização por meio da lógica fuzzy, implementada em linguagem Python para a programação do controle de nível de reservatório de abastecimento de água, por meio de monitoramento de 3 variáveis: nível, variação do nível e frequência, visando a otimização operacional e redução do consumo energético. A fundamentação teórica está relacionada principalmente ao sistema de controle, em que se tem uma referência, o set point. Esse set point entra no sistema, o sistema faz uso da realimentação a partir de um sensor da saída, de forma que o erro é uma relação entre o set point e a saída. Esse erro ele entra num bloco, num sistema de controle, em que vai realizar os devidos ajustes no processo para que satisfaça o sistema como um todo, gerando um erro próximo a zero. Aqui temos um sistema também em malha fechada, em que faz uso do controle proporcional integral derivativo, de tal forma que, para que a planta tenha um ajuste de controle satisfatório, é necessário fazer o ajuste dos índices Kp, Ki e Kd de cada um desses elementos de controle. Assim, a integração do controle proporcional, integral e derivativo fornecem um controle satisfatório para o sistema como um todo. Já o controlador fuzzy é um sistema de controle avançado baseado nos conceitos de conjunto fuzzy, que representa um conjunto sem intervalo de valores claro, que pode conter elementos com certo grau de pertinência. Aqui temos uma estrutura de controlador básico fuzzy, em que ele recebe o sinal de saída da planta, realiza fuzzificação, que é o processo de transformar esse valor em variáveis fuzzy, e o índice de uma variável fuzzy. A partir disso, eu tenho um conhecimento especialista sobre o assunto, sobre o controle em si, e aplico esse conhecimento para tomar decisões. Muitas vezes esse conhecimento é representado a partir de regras. A partir das saídas dessas regras, o sistema gera valores fuzzy que são defuzzificados e implementados na planta novamente para alimentá-la a partir do ajuste necessário, representando o ajuste necessário para a planta. Aqui, por exemplo, uma variável linguística de quente, uma água quente, ela está fervendo e está quente, representando 60 a 80 graus, um valor crescente, acima de 80 até 100 graus é uma temperatura quente, um índice de pertinência aqui igual a 1, ou seja, eu tenho certeza que a água está quente. E aqui de 0 a 1, em 60 a 80 graus, ela está transformando em água quente. Abaixo de 60 eu não considero uma água quente. Várias funções de pertinência estão presentes nos sistemas fuzzy. Aqui temos uma função trapezoidal, triangular, dentre outras, que podem ser utilizadas. A estrutura interna de um controlador fuzzy é baseada em entradas numéricas, valores de uns sensores, por exemplo, que adentram a funções de pertinência fuzzy. Essas funções de pertinência fuzzy representam índices relacionados a cada uma dessas variáveis que vão adentrar as regras, ser aplicado às regras, de tal forma que se acontecer algo e outro, ou outro, uma lógica simples, gera então uma saída
para cada uma dessas regras, que pode então ser defasificada e gerar uma saída coerente para ser aplicada à planta, uma saída numérica. Aqui é o processo de defasificação, por exemplo, eu tenho funções de pertinência, cada uma dessas funções de pertinência aplicada às regras podem gerar uma saída, por exemplo, diminuir, manter ou incrementar um determinado valor, e aí em si eu vejo os valores, né, de cada uma das funções de pertinência da saída como uma forma geométrica. E essa forma geométrica, por exemplo, eu posso calcular o centroide dessa forma geométrica e vai representar o meu valor defasificado. A metodologia é baseada na estrutura do controlador fuzzy, em que eu tenho a variável de entrada setPoint, né, e a variação desse setPoint, e como saída a frequência de operação desse motor. Né. Vamos então criar regras fuzzy, vamos criar um processo de fuzzificação a partir de funções de pertinência e realizar o processo de defasificação para aplicar o valor então na planta que está relacionado ao controle de nível do reservatório. Para a composição das variáveis linguísticas, foram considerados 3 variáveis para a implementação do controlador, sendo 2 de entrada, setPoint de erro, e uma terceira variável na saída, considerada a frequência. Os valores foram retirados a partir dos relatórios operacionais e da experiência dos empregados da Saneago, responsáveis pela operação de bombeamento e reservatório, ou seja, foi abstraído o conhecimento especialista para implementar o sistema de controle fuzzy. Aqui temos aqui as funções de pertinência, muito alto, alto, normal, baixo, muito baixo, e os parâmetros dos valores para representação, ou seja, muito alto começa em 4.5, sobe até 5.5 e desce de uma função triangular 6.5. E muito baixo, de 2, sobe o pico em 3 e desce numa função triangular em 3.5. Aqui é o gráfico de representação, MAU aqui é muito alto, alto, estável, baixo e muito baixo. Da mesma forma, uma função de pertinência delta. O que é o delta? Na verdade, o delta é uma memória que traz a informação do setPoint passado em relação ao setPoint atual. Essa variação. Se a variação é muito alta, delta é muito positivo, 0.2, pico em 1 até 6.5. Muito baixo, ó, de menos 6.5, pico em menos 1 a menos 0.2. Aqui representando as funções de pertinência delta. Perceba, maiores aqui são muito alta e muito baixo, que geram atuação no intervalo maior, e o ajuste fino é feito aqui, ó, nas funções alto, estável e baixo. Como saída, temos as funções de pertinência da frequência, muito baixo, alto, estável, baixo e muito baixo, né, que varia de 50 a 55 Hz, né, quando é muito alto, de 35, 38, que é o pico da função triangular, 40, muito baixo. E aqui as funções de pertinência da frequência. As regras de inferência foram geradas a partir do conhecimento especialista de trabalhadores da Saneago. Nelas, podemos ver o comportamento para uma saída necessário do setPoint do delta para uma saída alta, muito alta, estável, baixa e muito baixa. Os resultados, né? O código foi criado em Python utilizando a biblioteca SkyFuzzy. Para a simulação do controlador fuzzy, foi utilizada a plataforma Google Collaborate, de uso gratuito, que é um ambiente de notebook Jupyter que não requer configuração e executado na nuvem. É uma ferramenta muito acessível, muito útil para o estudo, tanto acadêmico quanto institucional. O código está disponível no GitHub, que vocês podem acessar. Na primeira simulação, foi utilizado o valor 5.9 para a entrada setPoint e 1.7 para a entrada delta. Eu tenho um setPoint e a entrada delta está positiva, ou seja, o nível do reservatório em si ainda está alto. Nessa condição, a frequência de saída foi 37.62. Na segunda simulação, foi utilizado outro valor operacional, 3.93 para setPoint e menos 1.88 para a entrada delta, indicando uma diferença negativa entre o nível do reservatório e o setPoint desejado. Após a defasificação da saída pelo controlador, obtém-se o valor de 48.65, uma frequência um pouco mais alta do que o anterior. Já na terceira simulação, 5.1 para a entrada do setPoint, menos 0.07 para a entrada delta, indicando que há uma pequena diferença entre o nível do reservatório e o setPoint desejado. Após a defasificação da saída pelo controlador, obtém-se o valor de 41, que indica uma frequência baixa, né? uma potência um pouco mais baixa, porque será um ajuste fino.
Na quarta simulação operacional foi utilizado o valor de 2,1 para a entrada setpoint menos 1,63 para a entrada delta, indicando uma pequena diferença positiva entre o nível do reservatório e o setpoint desejado. Após defosificação de saída pelo controlador, obtém-se o valor de 52,52, que indica uma frequência muito alta. Então, ele está baixo, o setpoint baixo, a diferença é grande, então ele aumenta ainda mais a frequência de rotação do motor. Discussão, a resposta da saída do controlador fuzzy foi satisfatória, pois para cada nível abaixo ou acima do esperado, a tentativa de atingir a resposta esperada é gradativamente alcançada. Com base nos resultados obtidos, pode-se observar que a forma como a lógica fuzzy trata as variáveis e as diferentes combinações de regras de inferência indica como esse tipo de controlador pode atender problemas complexos de controle automático de processos de forma simples, possibilitando sua aplicação. E segundo estudos da própria literatura, o controlador PID é mais complexo de ser construído em relação ao controlador fuzzy. Quem já trabalhou na prática, quem já fez isso, muitas vezes o ajuste dos parâmetros proporcional, integral e derivativo leva um pouco de tempo, tem uma certa complexidade, principalmente sistemas dinâmicos, de tal forma que você precisa de uma dedicação, ou um tempo mesmo lá, de ficar fazendo um ajuste fino, algumas correções, para achar os parâmetros ideais. Por outro lado, na aplicação do controlador fuzzy se faz necessário conhecer o sistema e como ele se comporta no mundo real. Para isso tem-se o conhecimento especialista, por exemplo, baseado ali de pessoas que trabalham naquele ambiente, que conhecem aquele sistema como um todo. O controlador fuzzy tem vantagem em relação ao controlador PID por ser um controlador robusto que não depende da variação da vazão. Então, no controlador PID, muitas vezes eu preciso de vários outros sensores para poder fornecer informação para o controlador. E o controlador PID depende da vazão das bombas e todo o sistema conectado a ela, para encontrar as constantes proporcional, integral e derivativa. E o interessante, uma pequena alteração do sistema, como a troca de uma bomba ou do motor, faz com que os ganhos do controlador PID não atendam aos requisitos do projeto definidos inicialmente. Conclusões: o uso da lógica fuzzy é de grande importância para o processo de controle de nível, em uma alternativa ao controle PID. Para o melhor desempenho nos processos industriais e também para tomar decisão mais assertiva, a automatização de controladores por meio da lógica fuzzy apresenta como um diferencial diante das soluções de outras soluções. Para trabalhos futuros, propõe-se a implementação do controlador fuzzy em controladores lógicos programáveis de uso industrial e também alterar as regras de inferência com o objetivo de incrementar novas variáveis de entrada para melhorar a resposta ao processo industrial. Será feita uma avaliação baseada nesse modelo e, posteriormente, inserido outras variáveis para avaliar a melhoria da performance. Os autores agradecem a Saneago, Saneamento de Goiás S.A., pela permissão de uso dos parâmetros de unidade de bombeamento da Vila Adélia, em Goiás, e o Instituto Federal de Goiás pelo apoio para a publicação. Obrigado.